É isso aí, voltamos e voltamos com um momento gostoso, um momento bacana que a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do pet. É tão bom quando a gente recebe os nossos pets aqui no nosso programa, mas hoje eles não estão aqui não. Hoje vamos bater um papo muito interessante, porque eu já ouvi falar de gravidez psicológica em gente. Agora, gravidez psicológica em pet? Cara, é inédito para mim, não sabia, mas vamos perguntar à nossa especialista, nossa veterinária, doutora Isabela Buglione. Boa tarde, tudo Tudo bem, bem? Renato? Prazer estar aqui. Aceitei esse convite para vir trazer um pouco de informação, né, para vocês sobre um assunto que é muito comum, mas pouco conhecido. É verdade, gente. Eu já ouvi falar de gravidez psicológica em pessoas, nas mulheres. Até eu tive um caso aí de uma amiga minha, uns 6 meses atrás, que teve uma gravidez psicológica. Agora, em pet, explica pra gente assim, como que isso acontece? É um problema muito comum nas fêmeas não castradas, né? Ah, Com a queda da progesterona pós-cio, quando essa cachorra entra no cio, ela vai ter uma queda abrupta de progesterona depois ao final dele. E essa queda que traz a gravidez psicológica. É como se o corpo se preparasse para uma gestação que não existe, na verdade. gente, que coisa louca. Mas isso acontece, doutora, e de todas as raças possa vir a acontecer isso? Sim, de ou todas não? as espécies. Todas Fêmeas as... de todas as espécies mamíferas podem desenvolver a gravidez psicológica. Ela é mais comum nos cães, né? Nos animais domésticos que a gente está acostumado a ter contato, é mais comum nos cães. Porque essa queda acontece, a ovulação da cadela, ela acontece após o período do cio. Então, se não houve a cópula, se não houve a cruza, o corpo dela pode se preparar para esse processo natural que é receber a gravidez, né? E quando ela se prepara e não há uma gravidez efetiva, que acontece a gravidez psicológica. E logo após acontecer esse caso, por exemplo, a fêmea em si, ela tem um prazo de quanto tempo da sua gestação? Gostaria que você deixasse bem claro e explicasse para todos, para a gente entrar novamente no assunto da gravidez psicológica. Sim, são 2 meses de gestação de uma cadela, isso. E quando ela termina o cio, é quando tem essa queda da progesterona. E a queda da progesterona vai trazer a gravidez psicológica. Não tem muitos sintomas, os sintomas são comportamentais, eles não são sintomas físicos. Você não percebe que a sua cadela está com a gravidez psicológica por causa de um sintoma físico. É mais pelo psicológico. Ela vai se preparar para a gestação, ela vai fazer ninhos, vai levar cobertinha para o cantinho, vai ficar arisca, Cara, proteger brinquedos. sério Pode isso, doutor? adotar objetos inanimados e ter um cuidado excessivo em cima deles, como se ela estivesse cuidando do seu filhote ali. E geralmente é esse comportamento que os tutores estranham. Eles estranham esse comportamento porque, afinal de contas, ela nunca fez isso, né? E começou a proteger o brinquedo, não deixa a gente brincar, não deixa a gente chegar perto da casinha, da caminha. Começa aquela lambedura excessiva das mamas, que também pode começar já a produção até do leite. Isso que eu ia te perguntar agora. Sim. Então quer dizer que para um tutor que está nos assistindo agora, dos sinais que o tutor venha a saber, descobrir que a sua pet está tendo uma gravidez psicológica, são esses que você acabou de falar, né? Comportamento Esses mesmo, comportamentos comportamento que ela não materno. tinha antes. Isso, e sempre após o cio, após a percepção do tutor, o cio, após o sangramento da cadela, que é como a menstruação, né, da mulher. Então ele vai começar a perceber esse problema acontecendo, essa mudança emocional na cadela dele depois do cio. E é o fim do término, né, do cio que ela vai... Gente, eu tô bem assustado. É muito comum, mas não É costuma... bem comum isso, gente? Nunca Sim, é ouvi muito falar comum. nisso. Muito comum quando não há cópula, né? Aham. E aí, nas gatas acontece menos, por exemplo, porque a gata, ela ovula no momento da cópula. Então, é muito difícil que ela não entre numa gravidez verdadeira após essa cópula, porque ela está ali ovulando no momento. Agora, a cadela não. A cadela, ela vai se preparar porque é um processo natural e o corpo muitas vezes não é capaz de identificar que ela não está numa gestação. Tá, vamos lá. Posso perguntar, doutora? Pode, claro. Vamos lá, doutora. É interessante que você acabou de falar que o normal de toda a gestação do pet são 2 meses. Isso. Tá, aí vai chegar lá no dia, já tem lá seus filhotes direitinho. Quando o tutor vê esses sinais que você acabou de relatar,
é o momento em que esse tutor já tem que chegar para um veterinário e expor a situação. E aí, fazendo os exames com o veterinário, com a doutora, ela vai analisar e vai ver que é uma gravidez psicológica. Isso. Beleza. Vendo naquele dia que é uma gravidez psicológica, qual que é a atitude, qual que é a reação do veterinário concernente ao pet? O que vocês fazem ali naquele momento? Primeiramente, é A sempre barriga bom... tá grande, né? Sim, nesse momento ainda ela pode não estar desenvolvendo a barriga, né, aumentada. Se esse comportamento é visto desde o princípio, o que a gente tem que fazer é consultar um veterinário para descartar a possibilidade de uma gestação de fato estar acontecendo ali, por mais que o tutor não tenha visto essa cadela cruzando, cadelas que vão para o pet shop nesse momento, pode acontecer algum acidente, né? A gente sabe que quando o cachorro quer fugir ou quer fazer alguma coisa ali, às vezes até pelo portão eles conseguem ter esse contato. E a cruza acontecer de fato. Então o primeiro passo é descartar a possibilidade da gravidez de fato, fazendo um ultrassom. A gente vai fazer o ultrassom e se não tiver ali a presença de fetos, serão pelos sinais e sintomas que a gente vai diagnosticar essa falsa gravidez. Geralmente, quando vai chegando mais ao final da gestação, é quando a cadela vai ter o estímulo de lamber as mamas para a produção do leite. E é aí, geralmente, que problemas secundários à gravidez psicológica aparecem. Porque a gravidez psicológica ela não é um problema sozinho. O problema, ela até se cura sozinha depois de um tempo. O problema está justamente nos sinais e nos sintomas associados a essa falsa gestação, que podem ser sintomas como a produção de leite, a piometra, que é uma inflamação do útero, por não ter ali, apesar do corpo estar preparado para receber a gestação, não tem uma gestação de fato ali. Então o corpo ainda vai continuar agindo como se essa cadela tivesse prenha. Então esses são os principais problemas assim da gravidez psicológica. Ela vai se curar depois de 2 semanas, mais ou menos, sozinha. Só que a gente não sabe se esse problema acarretaram outros problemas reprodutivos a essa fêmea. Por isso a castração é, de fato, assim... Essencial. Essencial. É o tratamento, o único tratamento definitivo para a pseudociese, que é a gravidez psicológica, é a castração. Porque só assim o corpo dela não vai se preparar de novo após o cio para uma nova gestação. Isso que eu ia te perguntar, essa doutora é inteligentíssima, eu ia te perguntar novamente isso, porque pode acontecer, né, por exemplo, aconteceu isso com a pet, aí daqui a uns 6 meses, vem novamente uma gravidez psicológica presente. Isso pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode. É muito comum que elas entrem nessa pseudociese de repetição, sempre que entrarem no cio e não houver a cópula. Isso pode acontecer em qualquer momento após o cio. Você já pegou um caso parecido assim? Já de peguei. Quantas gravidezes psicológicas no pet shop? Já peguei. Sem o tutor fazer a castração? Porque geralmente eles seguem, né, essa nossa orientação de castrar o animal, porque muitas vezes a gente chega lá na casa do tutor com esse diagnóstico, né, da pseudociese, e muitas vezes o tutor nem sabe da existência, né? Não sabe que isso pode acontecer. E chamam a gente mais por um problema comportamental que ele está vivendo ali na casa dele, porque está estranhando, né, a cadela dele levar. No caso que a gente atendeu recentemente, não faz muito tempo, atendemos uma Golden que acabou de sair do cio e começou a ter esse comportamento de levar o brinquedo para a caminha e não deixar ninguém chegar perto e ficar brava realmente. Uma cachorra que sempre foi muito tranquila, dócil, amorosa, começou a ter esse comportamento de se excluir e ficar no canto dela, não querer conversa, não querer muita brincadeira. Então, logo que a gente diagnosticou a pseudociese, a gente já indicou a castração e a tutora já foi atrás, porque a gente deixa muito claro, né, que essa questão ela pode voltar a acontecer, sempre que esse animal entrar no cio. E não há nenhuma medicação que a gente consiga, nenhuma medicação segura que a gente consiga ou inibir esse cio ou a gravidez psicológica. Então, o único método, de fato, de prevenir a pseudociese e outros problemas reprodutivos pelo cio repetitivo sem cópula é, de fato, a castração. Viu que a doutora Isabela falou pra gente, desde o começo da nossa entrevista, da nossa pauta aqui, que esse tipo de gravidez psicológica que acontece nos pets vem em todas as raças e em alguns
Em algumas ocasiões pode acontecer também em gatos, não é isso, doutora? Em gatos é mais difícil. Mais difícil. É Mas mais tem? difícil, mas pode acontecer, acontecer. sim. Pode acontecer em qualquer fêmea mamífera que entre no cio, pode desenvolver a gravidez psicológica, inclusive os humanos. Os humanos é o que a gente mais tem É o que tido a gente aí, faz, são casos de pessoas que têm gravidez psicológica. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho também, doutora, a respeito de se curar. Castrando, no caso, o tutor castrando esse pet, já vai aí estar bloqueando que venha acontecer novamente uma gravidez psicológica. Mas aí, tem-se uma cura? Fala pra gente. A cura é de fato a castração, porque só assim A castração mesmo. esse animal não vai entrar no cio de novo. Mas, às vezes, a gente precisa entrar com algum tratamento dos sintomas, né, para controlar os sintomas, se essa gravidez psicológica já acarretou outros problemas reprodutórios na fêmea, né? O que pode acontecer é, com esse estímulo de lambedura das mamas, a produção de leite sem estar precisando pode causar uma mastite, e aí a gente precisa entrar com medicamento para essa mastite que foi causada pela pseudociese, que é uma condição psicológica da fêmea, mas que pode acarretar em outros problemas reprodutórios. Então, só assim só com a castração mesmo a gente vai conseguir inibir tanto a pseudociese quanto a piometra, o câncer de útero, todas essas doenças que causam problemas reprodutivos nas fêmeas. Rapaz, eu gostaria que você falasse até pra gente, explicasse assim, mais causas do que você tem recebido lá na clínica concernente a isso, para poder ficar de despertamento. Gente, bota uma coisa na tua cabeça. Quando o pet em si, ele só falta falar, porque ele é o nosso amigo, é o nosso irmão, nosso filho, abaixo de Deus, é tudo na nossa vida. Então nós devemos cuidar, né, como se fosse uma pessoa de carne mesmo, que está ali na tua frente. E as pessoas não se atentam para esses determinados cuidados que o pet, que você aí, tutor, está guardando, está colocando no seu jardim, na sua casa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas enfermidades, sobre os problemas que possam vir a acarretar na vida desses seres. Pela falta da castração? Pela falta da castração, por favor. O que a gente tem mais casuística de fêmeas não castradas é a piometra, de fato, que é uma inflamação que ocorre dentro do útero e que vai juntando uma secreção purulenta que ela vai eliminando pela vulva, ou que pode até causar a morte desse animal. A morte? A piometra é uma das doenças reprodutivas que é de extrema urgência e emergência, e só a castração também vai curar. Então, não só nas fêmeas, também nos machos, existem muitas doenças do trato reprodutivo que são causadas pela falta da castração. Tumor no testículo, tumor de próstata, tumores nas mamas. Todos esses problemas são problemas reprodutivos que têm chances maiores de ocorrer em animal não castrado. Animais castrados podem desenvolver alguns problemas reprodutivos também, mas a casuística maior é de animais não castrados. De animais não castrados, né? Com certeza. E a castração é um ato de amor, viu, gente? A gente fica, às vezes, com dó de levar o animal para passar por uma cirurgia, né? Um processo cirúrgico. Mas a castração, além de diminuir diminui demais a casuística de problemas reprodutivos, ela também diminui, né, a quantidade de animais abandonados na rua. Então a castração é um ato de amor. A gente fica com dó dele ali nos 3 primeiros dias, mas apesar disso é um procedimento super tranquilo, que não costuma trazer grandes problemas futuros e muito pelo contrário, ele vai realmente impedir que esse seu animal fique doente de outras formas. Uau, doutora, você atende aonde aqui em São Paulo, doutora? Nosso atendimento é exclusivo a domicílio. Nós atendemos na região oeste de São Paulo e Osasco e região também. Isso, já fica aqui as informações que a doutora, você atende tanto nessa região, mas aí se tiver alguém de uma outra região daqui de São Paulo, porque São Paulo é um mundo, né? Você também está à disposição para poder atender? Como é que sim, dependendo da região, a gente consegue atender ou indicar um profissional de confiança que preste esse serviço para essa pessoa. E de confiança, graças a Deus, nós temos aqui a doutora Isabela, que já esteve conosco aqui uma vez no programa. Muito obrigada pelo convite, inclusive. A gente adora vir aqui. Você gosta, né, doutora? Também você é maravilhosa, está sempre aí nos trazendo várias dicas, informações
para os nossos pets e coloque na sua consciência. Eu quero te pedir, por favor, pessoal de casa aí, para que vocês possam tratar e cuidar dos pets com tanto amor e carinho. Não só ter como um objeto, como todo mundo tem. Ah, todo Com mundo tem certeza. pet, eu quero ter um pet em casa, mas não quer cuidar. Com Né? certeza. Ele sente dores, sente carência, sente fadiga. Entram em depressão. Entram em depressão. Entram em depressão. Nesse caso da gravidez psicológica no pet, como você acabou de falar aqui, um assunto que é o mal do século, que é a depressão, pode unir Pode, os dois? com certeza, com certeza. Muitas vezes o quadro da gravidez psicológica traz essa depressão às fêmeas, porque ela não entende ali que ela está cuidando de um ser, às vezes, inanimado. Verdade. Né? A gente precisa sempre inibir esse comportamento nas gravidez psicológica, que é tirando de fato esse brinquedo que ela está protegendo. Por mais que doa no nosso coração, a gente precisa tirar para trazer a cura para essa cadela. Doutora, você volta mais Obrigada. vezes? Com certeza. Tá? Muito obrigado mesmo por poder estar dando todas essas informações. E eu vou até ficar ligado a minha, porque eu tenho uma Belinha, eu tenho Isso uma Shih mesmo. Tzu. Fica de olho na Belinha. Fica de olho nela, pelo amor de Deus, nada de gravidez psicológica. Ela nunca cruzou com ninguém, porque não tem muito contato, né? Só fica eu e ela e eu. Acidentes acontecem, né? É bom a Verdade. gente sempre ter Sim. em mente que a prevenção é sempre o melhor remédio. Tudo, verdade. Pode deixar seus contatos, por favor, fica à vontade. O telefone do nosso WhatsApp é o 11 94353 8089 e o nosso Instagram é o @meuvet. Beleza. Obrigada, Obrigado, Renata. doutora. Eu que Até agradeço mais. pelo carinho, você é maravilhosa, tá? Obrigada.